Olá, oitavo ano, tudo bem? Pessoal, estou trazendo primeiro aqui, hoje na nossa aula do eixo de leitura, compreensão e interpretação, eu estou trazendo logo a correção da aula anterior, como eu coloquei aí, certo? Correção da tarefa de leitura, compreensão e interpretação textual referente ao dia 20 de 10 de 2020, que foi da página 195. E aí vocês vão olhando aí no caderno de vocês, e também no livro, né? O índice, que eu não copiei a questão, só a resolução. Então, tá aí, né? Que o uso da expressão que permite ter um caráter de julgamento ou crítica dessa ação. Por isso, essa escolha lexical pode demonstrar certa discordância implícita em relação ao projeto. A B, o subtítulo explica que o projeto visa permitir o uso do celular para fins pedagógicos e que educadores são favoráveis, mas precisam de capacitação. E a 2, a tramitação de um projeto legislativo que permite o uso dos celulares nas salas de aula pelos alunos. E a B, na Assembleia Legislativa, teve um errozinho de digitação, o Estado de Goiás começam a tramitar em maio de 2018. Essa correção aí é referente à aula do dia 20, justamente onde nós estávamos trabalhando notícia, onde aborda a questão do uso do celular em sala de aula, né? Então, tá aí a página, as respostas, eu só não fiz as descrições das perguntas, porque seria perder muito tempo, né? Então, vocês abram o livro, abram o caderno, tem a data, tem a página e tem as resoluções, só para título de não ficar atrasada. E hoje, nós vamos trabalhar o hashtag Estude em Casa, certo? Nós ainda estamos estudando o gênero notícia, estudamos o gênero artigo científico, que justamente esse hashtag Estudo em Casa aqui reforçando, né, a questão do artigo científico, e nós vamos trabalhar atividade 30, né? Nós estamos no 5 do hashtag Estudo em Casa, eu dei uma pausazinha com vocês para não ficar muito cansativo, mas estou retomando, né? E hoje nós vamos trazer a habilidade da BNCC, né? Que é a F89LP25, que significa divulgar o resultado de pesquisas por meio de apresentações orais, verbetes, enciclopédias, colaborativas e reportagens de divulgação científicas, né? Vídeos e tudo. Nós temos como objetivo tomar nota das videoaulas, aulas digitais, apresentações multimídias, vídeos de divulgação científica, né? Foi o que eu trabalhei com vocês, por isso que eu resolvi trazer, né? Que eu trabalhei com vocês, até, assim, questão de pesquisa, que vocês fizeram até uma pesquisa, né? Para ver quais eram os danos, os benefícios e os malefícios do uso, né, dos smartphones, né? Então, isso aí nós estamos reforçando, revendo, né? E aí, agora, ele traz na matriz de referência o descritor 15, né? Que nós temos que ver qual é a função desse descritor, né? O descritor é o objetivo que aquele texto tem para com você. Que o descritor 15, que são estabelecer relações lógicas, discursivas, presentes em textos, marcados por conjunções e advérbios, que justamente também nós já estudamos a questão da coerência e a coesão textual. E as conjunções e os advérbios são importantíssimos para isso, né? Para essa ferramenta. Então, o hashtag Estudo em Casa, como sempre, ele traz 3 textos, né? O primeiro sempre vem com a resolução, e os outros vocês vão marcar, né? Então, aqui ele diz assim: leia o artigo de divulgação científica a seguir. Vocês vão ler, eu não vou ler para vocês, para não ficar bastante enfadonho o vídeo, né? Vocês vão ler, que eu vou disponibilizar para vocês em PDF. E aí vocês vão perceber o que é que esse artigo vai falar, né? Esse artigo científico que já é conhecido por vocês, nós já trabalhamos, o livro de vocês traz, né?
Então, nada de desconhecido. Então, ele diz assim, no texto existem 3 palavras destacadas que são assim como, portanto e então. O sentido que elas estabelecem no texto é uma conclusão, oposição, concordância ou dúvida. E aí vem o gabaritozinho, né, que é a questão, a alternativa A, conclusão. É quando a gente volta lá no texto, né, e vai ver onde é que está. Era, portanto, o alicerce científico para o passo seguinte. O racismo e seu corolário, a superioridade racial de um grupo privilegiado. Esse texto baseado, né, um artigo científico, tirado aí desses projeto português Novais, né, um artigo importante, vai falar sobre uma questão bastante polêmica, que é o racismo. E vai trazer para vocês estudarem a questão do uso de elos coesivos, como as conjunções, né, que elas têm uma função muito importante para o texto ficar coeso, o texto ficar compreensível. E aí ele vai explicar porque escolheu o gabarito A. Aí o texto 2 é também bem atuante, que é a história da saúde indígena no Brasil e os desafios na pandemia do Covid, né? Eu trouxe para vocês também, através do livro de vocês também, não vou ler o texto, porque vocês vão ler, eu vou disponibilizar, eu estou só fazendo aqui uma orientação. Eu trouxe para vocês também em arte, não foi nem em português, trouxe em arte para vocês lerem uma reportagem, né? Eu botei, quem não conseguiu achar a reportagem, mas eu botei o subtópico da reportagem e deu para você perceber, né? A luta pela vida dos índios, né? E além da questão da pandemia, porque as pessoas que vão explorar as terras levando o vírus, e muitos indígenas já morreram, né? Então, nós também já vimos isso. Então, vocês vão ler o texto e aí olha só o que ele pede. Está aí de onde foi disponível, é muito importante que vocês vejam de onde é retirado, né, para ver se isso é verídico, se, né? Essa é uma função muito importante quando a gente lê um texto, ver de onde ele foi retirado. Então, diz assim, no texto acima, as expressões em tempos de e há tempos indicam modo, intensidade, tempo e dúvida. Então, vocês vão recorrer ao texto, vão ler o texto e vão ver qual é a função que essas duas expressões têm. De novo, reforçando, são expressões em tempos a tempos. No caso aqui, elas vão vir como um advérbio, né? E aí, outro texto, o terceiro texto, também bastante atual, que é sobre a questão da violência contra a mulher, uma revisão sistemática na produção científica nacional no período de 2009 a 2013. Vem também em forma de um artigo científico, é uma polêmica, é uma coisa que está bastante forte e agressiva, que é o feminicídio, a violência contra a mulher, né? E infelizmente na pandemia aumentou, porque as mulheres violentadas, na maioria, estão convivendo mais com os que cometem as violências, né? Então, é um artigo científico, uma pesquisa, né, científica feita de 2009 a 2013, nós sabemos que os dados já cresceram, que as situações, elas infelizmente não melhoraram e sim pioraram, apesar de todas as leis existentes. Então, vocês vão ler esse artigo, também bem atual, né? E tem a expressão ademais, presente no último parágrafo, pode ser substituída por. Aqui vocês vão de novo, né, reforçar aí o descritor 15. Vai ver qual dessas expressões é importante sempre recorrer ao texto, nunca olhar de forma isolada, porque dentro do texto, dentro do contexto, essa expressão, seja ela uma conjunção ou um advérbio, ela vai ter uma outra interpretação. Então, hoje, a nossa aula vai ser basicamente isso. Eu fiz esse vídeo, essa tela, só para facilitar, orientar vocês, mas eu vou expor os textos em PDF, tá certo? Então, só reforçando aqui, né, o objetivo principal hoje é reforçar, né, a habilidade da BNCC, que é o novo documento que rege a educação do Ceará, e a matriz, né, do MySpike, que é o descritor 15, né? Vocês, quando forem fazer o nono, vão ver a importância, né, de vocês estarem atentos nos descritores. E eu já estou fazendo esse trabalho de antecipação.
Então, aqui, quando vocês fizer a leitura desses 3 textos, vocês vão perceber, estabelecer a relação lógica discursiva presente no texto, marcado por conjunções ou advérbio. Ora é conjunção, ora é advérbio. Então, a nossa aula basicamente foi isso, a correção da atividade anterior, de 2 questõezinhas, onde abordava o fato do uso do celular em sala de aula. Vocês viram a notícia, e agora trouxe como um reforço no hashtag Estude em Casa, trazendo textos bem atuais e reforçando a habilidade da BNCC e o descritor 15, certo? Eu espero que vocês façam a leitura dos textos, que eu não fiz aqui no vídeo, porque ficaria totalmente enfadonho. Eu só encaminhei, orientei, né, para ver qual era o objetivo de vocês estarem lendo esses 3 textos. Um abraço e até a próxima aula. Vocês podem enviar ou no Google Sala de Aula ou então no meu privado a resolução, só o gabaritozinho mesmo, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.